Fala pessoal, já tínhamos feito na nossa última aula uma abordagem sobre alguns dos movimentos liberais, né? Falamos sobre os movimentos liberais na Espanha, né? Aquele de Fernando VII, que ele, com a ajuda da Santa Aliança, ele conseguiu, né, impedir, né, que o processo avançasse, né, a partir da Revolução de Cádiz, em 1820, e aí conseguiu não só se manter no poder, como garantir que a sua dinastia continuasse governando. Vimos também a questão de Nápoles, onde Fernando IV, também com a ajuda da Santa Aliança, conseguiu rechaçar os movimentos conspiratórios contra ele e permanecer no poder. E vimos também aquela questão da independência da Grécia, onde também a Santa Aliança acabou tendo um papel determinante, porque estabeleceu um apoio à Grécia contra o Império Turco. Até porque o Império Turco, por ser islâmico, e a Santa Aliança, por estar ligado principalmente à Igreja Cristã, né, vai fazer com que esse movimento, né, se consolide lá na Grécia e que posteriormente vai representar a sua independência. Então vimos esses três movimentos na aula passada e vimos como é importante entender a historinha lá do Congresso de Viena. E aí lembrar você, né, que o Congresso de Viena tem aqueles três princípios que você não pode esquecer: restauração, legitimidade e equilíbrio. Restaurar os territórios que Napoleão havia bagunçado, legitimar ou reentronar os reis que haviam sido depostos, né, e equilibrar as relações entre as potências, evitando não só conflitos, como o avanço do liberalismo, de ideias liberais, ou até mesmo o surgimento de outros líderes do tipo de Napoleão. Então, Congresso de Viena até aqui, muito importante. Hoje nós vamos dedicar a aula em especial a Portugal, mas também vamos falar, se der tempo, da Polônia, porque Portugal, além de ter sido a nossa metrópole, os acontecimentos ocorridos em todos esses desdobramentos nos afetam drasticamente. Então a gente precisa estar sempre antenado para essas questões. Então vamos ver o que aconteceu em Portugal. Grande parte do assunto a gente já viu, até porque estudamos Napoleão, estudamos as consequências e estudamos o Congresso de Viena. Então é só uma questão agora de encaixar o modelo português dentro daquilo que nós acreditamos como essencial para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar em 1808. Por que 1808 é tão importante? Porque a gente sabe que em 1808 Portugal se via ameaçado de uma invasão da França. Lembre-se da história do bloqueio continental. Então ele começava, né, a negociar secretamente com a Inglaterra, né, principalmente para impedir, né, a aceitação do bloqueio continental. Então a gente tem aqui mais um elemento importante, né? Então Dom João não queria realmente fazer uma aliança com a França, ele deu inclusive um desdobro, né? Enrolou Napoleão, e nesse acordo com os ingleses estava exatamente a necessidade de transferir a corte para o Brasil. Lembre-se que não é transferir só a família real, é a corte inteira. E dessa forma, né, Napoleão descobriu que Dom João negociava com a Inglaterra, autorizou a invasão de Portugal em 1808, só que quando Napoleão invadiu Portugal, a família real brasileira, né, e a corte todinha, né, saída de Portugal, já estava chegando ao Brasil em dois portos, em Salvador, né, e no Rio de Janeiro. Ótimo, então já sabemos aqui que a família real chegou. Do ponto de vista econômico, isso nos impactou logo após a chegada em dois tratados muito importantes. Então a gente precisa fazer aqui um destaque, né? Vamos entender esse destaque. Vamos lá, deixa eu primeiro tirar esse aqui para a gente fazer como destaque mesmo, né? Graças a esses acordos com a Inglaterra, nós tivemos, né, Dom João foi obrigado a assinar dois tratados. Então a gente vai botar aqui, ó, os acordos com a Inglaterra forçaram Dom João a assinar, né, o
tratado de abertura, certo, dos portos às nações amigas. Esse tratado é de 1808, certo? 1808. E o Tratado de Aliança e Amizade, né? Esse de 1810, com grandes benefícios comerciais para os ingleses. Então a gente tem aqui esses acordos que são realmente muito importantes e que só aconteceram, né, graças a essas invasões napoleônicas e principalmente devido à questão da chegada da família real ao Brasil. Joinha? Beleza. A presença da corte aqui no Brasil vai ser chamada de período joanino, ou seja, o período em que o rei de Portugal, né, o príncipe regente de Portugal, estará no Brasil. E ele aqui ficará de 1820 até 1808, até 1821. E aqui, graças a essa presença da corte e de toda a estruturação que teve que ser organizada para que a corte se estabelecesse no Brasil, é que nós vamos ganhar uma série de benefícios. Uma biblioteca real, o Brasil quase não tinha livros, uma imprensa régia, que vai permitir a publicação, né? Permitiu a publicação de livros e jornais que eram proibidos no Brasil, né? A liberdade comercial, devido aos acordos com os ingleses. Isso aqui oficialmente é importante para a gente saber, com esses dois tratados, o de 1808 e de 1810, de que isso representa o fim do pacto colonial, que é aquele pacto que a metrópole faz com a colônia e que só eles podem negociar, né? Então a gente tem aqui esse fim do pacto colonial, passamos a ter um banco que passou a emitir moeda, né? Recebemos várias missões artísticas, principalmente as francesas e principalmente a do Jean-Baptiste Debré, né? Que foi a principal missão artística no Brasil e que mais pintou e retratou o Brasil do período do século XIX, e também Jardim Botânico, entre outras tantas realizações que a família real, quando veio para o Brasil, acabou nos favorecendo, certo? Mesmo sendo colônia. Pois bem, como é que a gente chega então a um processo de entendimento do restante do boluzão para botar Portugal dentro daquelas revoluções? Quando Napoleão foi derrotado em 1815, foi realizado aquele velho Congresso de Viena, tá lembrado? Quais são os princípios que você não pode esquecer? Restauração, legitimidade e equilíbrio. Pois bem, esse congresso, lá em 1815, determinou: Dom João, meu filho, ó, Napoleão foi derrotado e você precisa ser reentronado. Deverá acontecer o retorno da família real para Portugal, para que você seja reconduzido ao poder. E sabe qual era o problema? Dom João tinha organizado a corte toda aqui, a vida já estava estabelecida, né? Ele estava adaptadíssimo ao Rio de Janeiro, a família, tudo. Ele sabia de notícias vindas de Portugal, que durante o período francês, Portugal quase faliu, lá não tinha mais nada praticamente, o país estava em declínio absoluto lá. Ele deve ter pensado assim: ah, meu Deus, eu volto nada. E como é que ele pode desobedecer o Congresso de Viena, que podia de repente invadir Portugal e botar outro rei no lugar dele? Ele foi lá e pensou o seguinte: ó, para não ter que regressar para Portugal, o que é que Dom João vai fazer? Vai elevar o Brasil, em 1815, à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, a gente agora pertence ao reino, faz parte do reino português. Então isso teve uma importância para a nossa história gigante, porque oficialmente, ó, a gente deixa de ser o quê? Colônia. Então aqui sim, em 1815, se encerra o período colonial, porque a gente passa a ser, a partir de agora, Reino Unido de Portugal. Então, graças a Napoleão, com a família real, né, e depois graças ao Congresso de Viena, que apertou Dom João e Dom João nos elevou a Reino Unido, a gente começou a criar as condições que vão permitir a nossa independência. Mas vamos lá.
Vem 1816 e morre a mãe de Dom João, que embora estivesse incapacitada de governar por problemas psicológicos, ele já vinha governando há muito tempo Portugal. A partir da morte da mãe, ele é considerado rei de Portugal. Mas aí ele quis, até como forma de prestar homenagem à mãe, de respeitar o luto português, que na monarquia portuguesa demorava 18 meses. Então, por 18 meses, Dom João, embora seja já rei, porque isso aí é imediato, morreu um, o outro já é rei, certo? Dom João não aceita ser coroado ainda rei de Portugal. E aí retorna, né, aquele velha máxima. Ele espera cumprir o período de luto e quando foi em 1818, já com o luto encerrado, ele aí sim é coroado, foi coroado aqui mesmo no Brasil, certo? Com o título de Dom João VI. Então a gente não pode chamar ele de Dom João VI antes de 1816, ano, né, da morte da Dona Maria I, certo? E ele só é oficialmente coroado rei em 1818. Antes disso, por isso que eu sempre tomo cuidado histórico de sempre chamar pelo nome correto, chamamos ele de Príncipe Dom João. Príncipe. Agora não, Rei Dom João. Pois bem, diante dessa situação, o povo português estava extremamente descontente, o país estava largado às traças, tudo estava sendo resolvido aqui do Brasil, o comércio lá estava em declínio, a burguesia portuguesa estava irritada com essa história do rei governar de longe e vai acontecer exatamente a influência dos chamados ventos liberais, aqueles que atingiram a Espanha, a Grécia, Nápoles, França e todos os outros. E esses ventos liberais vão fazer com que a burguesia portuguesa, totalmente insatisfeita com a ausência da corte, né? Vamos botar aqui, ó, insatisfeita com a ausência da corte, né? Vai dar início a uma revolução. Pronto, a gente já sabe aqui um momentinho do processo, né? Isso começa na cidade do Porto, que era a segunda cidade mais importante de Portugal, depois chega até Lisboa, capital do reino, né? E que vai ficar conhecida, embora tenha chegado a Lisboa e tenha se propagado por toda Portugal, com o nome de Revolução Liberal do Porto, ou também chamada de Vintismo, certo? Porque é assim que os portugueses chamam esta revolução ocorrida em 1820. Então, o vintismo português. E o que é que acontece? Os liberais vão simplesmente dizer o seguinte: olha, Dom João, cuide em voltar para Portugal. A gente exige o seu retorno. E quando você chegar aqui, em Portugal, né, você vai convocar uma assembleia e respeitar uma constituição. Ou seja, Dom João não vai voltar para Portugal para se tornar um rei absolutista. Vai entrar naquela onda que eu disse a vocês que era muito importante a gente saber, do despotismo esclarecido. Monarcas que vão governar, mas com limitação em seus poderes, né? E também ficou determinado que quando ele chegasse a Portugal, né, o Brasil deveria ser recolonizado. Esses eram os objetivos da Revolução Liberal do Porto, que a gente não pode esquecer. Pois bem, Dom João ficou realmente numa situação muito complicada. E quando ele viu que havia uma ameaça real dele perder sua coroa, ele decidiu voltar para Portugal em abril de 1821. Né? Deixou o Brasil, voltou com a corte portuguesa, mas não voltou com todo mundo. Uma parte dessa corte vai ficar aqui, junto com seu filho, príncipe herdeiro, Pedro de Alcântara, né? Na qual ele vai nomear Pedro I como príncipe regente. Ou seja, Pedro ficaria governando essa parte do reino, né? Enquanto Dom João, o rei de Portugal e de todo o reino, voltaria para casa com a corte. Né? Chegando em Portugal, ele é forçado realmente a abrir a Assembleia Constituinte. O que danado é isso? Convocar uma Assembleia para que Portugal tenha sua Carta Constitucional. Né? E a primeira vez, olha só como Portugal era uma monarquia absolutista, que se formou lá na Revolução de Avis, em 1385. 1385. Só agora, né,
Em 1822, Portugal está tendo sua primeira Constituição, porque durante todo esse tempo realmente o poder era de caráter absoluto. E quando chegou aqui, aí Dom João percebeu que aqui não, né? Lá Dom João percebeu que a situação realmente era complicada, embora ele tenha deixado Pedro aqui muito mais como uma estratégia. E aí a gente entende a estratégia em que sentido? Vai que dá tudo errado por aqui, a gente vai e precisa voltar. Então o que é que a gente vai fazer? Deixa quieto, para que a gente deixa Pedro aqui, porque se der tudo errado em Portugal, a gente volta para o Brasil. E o povo ainda diz que Dom João era retardado, que Dom João era glutão, dorminhoco, que não tinha ação. Dom João era inteligente. Ele sabia que se tudo desse errado em Portugal, ele podia retornar para o Brasil e de repente governar um novo reino aqui. Deixa o Dom Pedro aqui e volta para Portugal. Só que lá a coisa fedeu. A corte portuguesa exige veementemente, certo? Que ele encaminhe uma carta para Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, né? Para Dom Pedro de Alcântara, e Dom Pedro retorne imediatamente com o restante da corte para Portugal. Que aqui deveria ser nomeado um novo governador-geral e que o Brasil passaria oficialmente a ser colônia de novo. Ou seja, teríamos um gigantesco retrocesso. E é aí que entra a grande importância dessa revolução liberal lá em Portugal, aqui. Quando ele recebe a carta, ele olha para a elite brasileira, para os grandes latifundiários brasileiros, ele olha para o clero brasileiro, ele olha, né, para os políticos que lhe acompanhavam e diz: e aí, vamos voltar, e isso aqui vai voltar tudo a ser colônia como era antigamente. E os brasileiros já estavam acostumados a uma nova realidade, aberto ao comércio com a Inglaterra, com grandes benefícios, e sabia que a recolonização seria um desastre para o Brasil. E aí os caras vão simplesmente dizer o quê? Pedro, se tu topar, a gente te apoia como monarca e tu declara o quê? A independência do Brasil. Então, graças à Revolução do Porto, né, e com essa decisão, né, de recolonizar o Brasil, estabelecida por essa revolução, a elite brasileira apoia Pedro I e esse vai, em 7 de setembro de 1822, declarar a nossa independência. A gente continua os movimentos revolucionários na próxima aula.